Bom dia, pessoal. Graça e paz. Vamos aguardar aí mais um pouquinho, que nós ainda não estamos no horário, né? Paz do Senhor, pastor e pastora Sueli. Bom ter vocês aqui conosco. Primeira live, né, do Ministério Avivando Dorcas. Algumas irmãs pediram aí para que eu fizesse uma live. Eu não tenho assim, experiência em live, não. É a primeira. Também tô com saudades, pastor, pastora. Esses dias que nós estamos vivendo, né? São dias assim, nós estamos aprendendo muito. Oi, Dag, paz do Senhor. Seja bem-vinda aí, pessoal do pelotão. Vamos entrar, né? A Dani Marcato. Oi, Dani, bom dia. Graça e paz. Saudade, Dani. Esses dias a gente tá assim, né? Meio apreensiva. Nós que trabalhamos no comércio também. Seu Arlindo, até que enfim, seu Arlindo participando do Dorcas. Seu Arlindo, ele é representante comercial, há muitos anos a gente se conhece, né, seu Arlindo? Gente muito boa, pessoa de caráter. E a gente sempre faz algumas brincadeiras aí com respeito ao Dorcas, né? Mas ele acompanha o nosso ministério, a nossa página. E ele fala, um dia eu quero participar de um Dorcas aí, tá vendo? Deus atendeu ao pedido do Senhor. Nem que seja de maneira virtual, né? Mas o Senhor tá aí nos prestigiando. E que o Senhor possa receber uma palavra abençoada, né? Todos que estão aí. Silvia, bom dia, Silvia. Vamos aguardar ainda mais um pouquinho. Tô esperando o pessoal do pelotão, né? Eu acho que ainda não tá no horário. Aí deu 10 horas agora. Bom dia, irmã Simone, paz do Senhor. Seja bem-vinda, irmã Simone. Paz de Deus, né, seu Arlindo? Seu Arlindo, o senhor é terrível, né? Glória a Deus, um prazer ter o senhor aqui conosco mesmo. O senhor Arlindo tá falando lá de... É Belo Horizonte? O senhor Arlindo não é, né? Belo Horizonte. É lá de Minas. Eu sempre confundo a cidade do senhor, né? Eu falo BH, mas não é BH. Amados, hoje nós vamos fazer assim, tipo um bate-papo, né? Oi, Cleia. Bom dia, irmã Cleia. Graça e paz. Nós vamos fazer um bate-papo. Vamos falar um pouquinho aí sobre esse período que nós estamos passando. Que é, assim, novidade para todos nós, né? Eu acredito que ninguém nesse mundo imaginava que nós fôssemos aí passar o que nós estamos passando hoje. Não é, irmã Cleia? E é importante a gente perceber o que o Senhor está querendo nos ensinar com tudo isso. Porque Deus, ele não perde viagem. E nem perde o controle. Ele tem o controle de todas as coisas. Quando a gente acha que tudo acabou, quando a gente acha que é o fim, né? Deus nos surpreende. E que nós possamos ser surpreendidos nessa manhã. Bom dia, Rê. Paz do Senhor, seja bem-vinda. Saudade das nossas reuniões, né? Irmã Osânia, bem-vinda. Irmã Irene. A Astrid, também aí, nossa ajudante do pelotão de frente. Então, amados, como eu estava falando com respeito a esse período que nós estamos vivendo, eu creio que nós vamos ser surpreendidos pelo Senhor. Porque eu creio, eu consigo fazer uma leitura desses dias que nós estamos vivendo como Deus tratando a igreja, como Deus tratando a nação brasileira, né? A gente que entende e crê aquilo que Deus tem para nossa nação, a gente consegue assim ter uma perspectiva muito positiva, embora a realidade seja diferente.
E eu queria falar um pouquinho com vocês, né, que a gente conversasse um pouquinho sobre a questão de prosperar no caos, prosperar no deserto. Aí você vai virar para mim e falar assim, mas Tereza, como que você vai falar para mim de prosperidade? Ah lá, seu Arlindo, é Uberlândia, né? Desculpa, seu Arlindo, de Uberlândia. Então, como que você vai falar para mim de prosperidade nesses dias que nós estamos vivendo hoje? Em que a estrutura que o mundo estava firmado, que é a questão econômica, ela foi totalmente abalada. Nós vemos aí países como Estados Unidos e outras nações tendo suas economias abaladas. E quando a gente vê que a luta da igreja, né, é justamente contra um sistema político, religioso e econômico. Aí você fala, Tereza, mas você vem falar para o cristão que ele tem uma luta contra a religião? Sim. Porque tudo se tornou um sistema. E não é isso que o Senhor deseja para a nossa vida. Jesus, quando veio, ele justamente foi criticado, porque ele veio e meio que assim falou contra esse sistema religioso. Ele foi condenado por isso. E nós, como igreja, nós temos uma responsabilidade. Além de levar as boas novas, que é que Jesus veio a esse mundo, viveu como homem, nasceu como homem, viveu como homem e morreu para o perdão dos nossos pecados, que essa é a mensagem principal do Evangelho. O Senhor ainda tem coisas grandes para realizar através da nossa vida. Mas falando em prosperidade, aí eu dei uma pesquisadinha, o que quer dizer prosperidade? A prosperidade, ela tem a ver com um lugar, com um estado. Então, não importa a situação que você esteja vivendo, desde que você entenda que você pertence a esse lugar, que você está nesse lugar. Eclesiastes 3, ele especifica muito bem para nós que a nossa vida ela é formada por períodos. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Então, não quer dizer que porque você crê em Deus, não quer dizer que porque você professa a fé em Jesus, que você não vai passar dificuldades. Esse tratar de Deus que eu falei para vocês, para a igreja e para a nação brasileira, é um tempo em que aquele que serve e aquele que não serve, ele está incluído dentro desse contexto. Está passando por aperto, está passando por aflição, está também sofrendo dano, só que eu sempre digo para aqueles que ouvem as minhas pregações, que caminham comigo. O que vai nos definir é a maneira com que nós passamos pelas situações, a maneira com que nós correspondemos a essas situações, uma vez que nós entendemos quem nós somos. Então, essa questão do estado, desse lugar da prosperidade, é um lugar em Cristo. Né, irmã Simone? Amém. Um lugar em Cristo, um lugar onde nós devemos estar sempre, um lugar onde nós devemos nos manter firmados, onde as nossas raízes devem ser aprofundadas. E esse tratar de Deus, as pessoas nos dizem assim, né? Conversa com um, conversa com o outro, né? E a gente ouve muito assim, mas vamos ter fé, vamos crer em Deus. Aí outro dia, né? Veio um pensamento assim na minha cabeça, né? Porque são tantas pessoas falando, vamos ter fé, vamos crer em Deus. Mas as pessoas estão colocando muita coisa na conta de Deus. Muitas vezes a gente tende a criar situações e queremos que Deus resolva. Né? É claro que Deus é bom, Ele é poderoso, Ele é fiel para fazer infinitamente mais do que nós pensamos e do que nós pedimos. Mas nós precisamos entender que como igreja do Senhor, eu digo igreja, todo aquele que recebeu o Senhor como Salvador, aquele que tem uma aliança com o Senhor, né, irmã Cléia? É verdade. Tem uma aliança com o Senhor e ele precisa entender que ele tem algo para cumprir. Então, quer dizer, nós colocamos as coisas na conta de Deus. Mas vocês já se perceberam de uma coisa? Que quando Deus deu a terra para o povo de Israel, chegou lá, eles tiveram que conquistar aquela terra, que já era deles, eles tiveram que conquistar. Então, do mesmo modo, nesse mundo que nós vivemos, nós que a palavra de Deus, ela nos garante muitas vitórias, mas não quer dizer que nós estamos isentos de batalhas.
Há batalhas todos os dias. Há batalhas em todos os momentos. Aliás, nós estamos numa luta que ela dura 24 horas, além desse mundo aqui que você está vendo, né? Esse mundo físico, esse mundo palpável, nós ainda estamos inseridos num contexto do mundo espiritual. O mundo espiritual em que essa é a nossa verdadeira luta, mas que essa luta no mundo espiritual reflete nesse mundo aqui que é palpável. E nós precisamos entender que Deus vai fazer o que é para Ele fazer, mas o que for para nós fazermos, cabe a mim, cabe a você. Deus falou para Moisés, porque clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então, ou seja, o que é para nós fazermos, nós vamos fazer, nós devemos fazer. Só que muitas vezes, algumas situações, elas nos deixam meio que paralisados. Né? Situações que nós não esperamos, circunstâncias que nós não esperamos. E aí vem aquela questão da reação que eu falei para vocês lá no início. Como nós reagimos, como nós passamos pelas situações. Nós tínhamos o nosso culto, os nossos templos, sentíamos seguros dentro daquelas 4 paredes, tínhamos as nossas atividades, as nossas agendas, as nossas programações. E aí? Acabou. O Senhor tirou isso de nós também, porque de repente a nossa fé, de repente a nossa vida espiritual estava pautada no templo, estava pautado nas nossas atividades, estava pautado naqueles irmãos que oravam e intercediam por nós. Mas e agora? Eu ainda falei para a Dag, agora é o momento de cada um de nós produzirmos o nosso próprio fogo. O Senhor tirou isso de nós para mostrar que nós precisamos ser dependentes dEle, que nós não temos que ser dependentes do templo, que nós não devemos ser dependentes de uma religião, mas única e exclusivamente dEle. É a igreja que conquista o reino para o nosso Deus, é isso mesmo, pastor. Nós que militamos aqui, nós que lutamos aqui, nós que temos as armas espirituais para vencer os conflitos que são propostos para nós todos os dias. E nós não podemos abrir mão de quem nós somos, independente do conflito. Nós precisamos entender que o momento não diz quem eu sou, mas aquilo que Deus diz ao meu respeito é que precisa estar aqui dentro do meu coração e subir para minha mente e comandar as minhas atitudes diante das adversidades. É isso que eu digo de que é prosperidade, é isso que, né, ali eu fui pesquisar mesmo no grego, fui pesquisar no hebraico, é isso que quer dizer, é um lugar, é um estado. Então, mesmo em meio à crise, mesmo em meio ao caos, mesmo no deserto, você pode prosperar, porque é um lugar, é um estado, é aquilo que você é. E vocês sabem que, voltando a falar com respeito à fé, né, que as pessoas falam para mim, vamos ter fé. O que é fé? A definição de fé está lá em Hebreus, né? No capítulo Hebreus 11, 1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam e a prova das coisas que não vemos. Então, aquele que tem fé, é que se você diz para mim, vamos ter fé, então você precisa de fato ter fé. E as atitudes que você vai ter tem que ser atitudes daqueles que têm fé. Então nós não podemos abrir mão dos nossos princípios, nós não podemos abrir mão dos nossos valores, nós não podemos abrir mão daquilo que Deus tem para nós, independente da situação, independente da circunstância. Ainda esses dias eu estava falando com a Adriana, falei assim, irmã Adriana, será que a igreja está mesmo preparada se Jesus voltasse hoje? Porque eu estou vendo tanto desespero, eu estou vendo tanta angústia, eu estou vendo tantas pessoas paralisadas. Será que não é isso também que Deus deseja nos falar nesses dias? Ei, você está preparado? Então isso é apenas assim, uma pequena porcentagem daquilo que pode acontecer. Eu digo porque, irmãos, quem acompanha aí páginas, sites de igrejas, né, de nações em que a igreja é perseguida,
ver que eles passam situações que nós nem imaginamos. E aqui nós estamos passando assim, um pequeno caos social, e nós já estamos assim, né, desesperados. A paz do Senhor, pastor Flávio, seja bem-vindo. Olha, meu pastor falou assim, esse contexto atual sinaliza para a volta do Senhor, a igreja está em treinamento. É justamente isso que eu ia falar, pastor Paulo. Eu ia falar sobre o preparo, que o Senhor, ele usa situações adversas para nos preparar. E tem uma passagem que particularmente, quem me conhece sabe que eu sou muito sincera, né? E particularmente eu falo pro Senhor, Senhor, eu não gosto dessa passagem, né? Que está lá, que fala assim, lá em Tiago, fala assim, a prova da nossa fé. Irmãos, considerai motivo de júbilo o fato de passardes por diversas provações, porquanto sabeis que a prova da vossa fé produz ainda mais perseverança. E a perseverança deve ter plena ação, a fim de que sejais aperfeiçoados e completos, sem que vos falte virtude alguma. Gente, isso não entra na nossa cabeça, né? Faz sentido isso? Um Deus que diz que ama, um Deus que diz que guarda, um Deus que diz que protege, nos colocar numa situação adversa, na linha de frente de batalha, para que muitas vezes a gente seja ferido, para que muitas vezes a gente seja machucado, para que muitas vezes a gente seja surpreendido de uma forma que nós não gostaríamos de ser surpreendidos. Mas a palavra do Senhor diz que Ele está nos preparando. Paz do Senhor, irmã Cleusa. A palavra do Senhor diz que Ele está nos preparando, que Ele está nos aperfeiçoando, que Ele está colocando em nós, como diz um pastor amigo meu, músculos espirituais, para que nós possamos receber ainda coisas muito maiores, para que nós possamos ter sucesso na frente da batalha, para que nós possamos ser pessoas de coragem. E às vezes algumas situações do nosso dia, né? A gente vai falar com uma pessoa, a pessoa às vezes paralisada, né? Eu falo, meu Deus, mas a pessoa não tá vendo o que tá acontecendo, a pessoa não tá vendo que não vai adiantar ela ficar assim, nessa situação. E aí Deus me falou assim, lê Juízes. Lê Juízes. E falando com respeito a Gideão, que o Senhor... quando Gideão recrutou aqueles homens para a batalha, vieram muitos homens, mas Deus queria apenas que fosse alguns, para que a glória fosse de Deus, apenas 300 homens foram para a batalha. E foram feitos 2 testes. Deus pediu para que Gideão perguntasse para aqueles, quem está com medo que volte para casa. Amados, tem gente que tem medo, tem gente que não está preparado, tem gente que as pernas estão tremendo. Nós não podemos nos esquecer que era só para andar 40 dias e chegar na terra prometida. Mas por falta de fé e blasfêmia, não chegaram, demoraram 40 anos. É verdade, irmão Wilson, é verdade. Então a murmuração muitas vezes, ela faz com que as coisas de Deus, elas se atrasem na nossa vida. Então voltando aqui ao que eu estava falando com respeito, as pessoas... com respeito ao tempo de cada um entender e a cada um corresponder àquilo que Deus deseja, de entender o contexto que está vivendo. Então, foram feitos 2 testes. E aqueles que estavam com medo tinham que voltar para casa. Fique em casa quem está com medo. Fique em casa. Aqueles que bebessem a água de qualquer forma, também tinham que voltar, não estavam aptos para a batalha. Amados, não é todo mundo que vai estar apto para a batalha. Não é todo mundo que vai ter coragem de ir para a batalha, não é todo mundo que vai entender o que está acontecendo. Porque muitos vão querer a glória para ele, muitos vão tirar a glória que é de Deus. Mas esse momento e todos os momentos são inteiramente do Senhor e para o Senhor, para a glória dele. Nós não podemos fazer nada sem ele, tudo vem dele e é para ele. E quando a gente fala ainda com respeito a Gideão, quando o anjo foi e se apresentou ali para Gideão, que a nação estava vivendo um momento difícil, um momento em que ele estava tendo que malhar o trigo no lagar para que os midianitas não viessem, não roubassem
O que eles tinham de comer ali, tinha fome na terra. Tinha fome na terra. E aí o anjo vem e saúda Gideão e diz: glória a Deus. E Yahvé está contigo, valente guerreiro. Olha o que Gideão diz. Ai de mim, meu Senhor, se Deus está conosco, por que nos sobrevém toda essa calamidade? Onde estão as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirma que nos fez, Yahvé, subir do Egito? Entretanto, agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: vai com a tua força, a força que tem, liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Aí Gideão disse: ai de mim, Senhor, como posso salvar a Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Amados, Deus chama quem Ele quer, a hora que Ele quer. E é justamente aqueles que acham que não são, são os que são. Na matemática de Deus, 1 mais 1 não é 2. Nada é concreto, nada é segundo aquilo que está formatado na nossa mente. E Gideão foi e fez conforme o Senhor falou. E ele conseguiu a vitória para o Senhor. E outra coisa que a gente vê aqui também é que Deus trabalha sempre no contexto de um povo. Usa pessoas com propósitos específicos para um povo, para uma nação. O Senhor deseja usar você. Você que diz que não tem capacidade. Você que diz que você é o menos importante. Você que diz que a sua família é a mais desprezada, é você que Deus deseja usar. Porque aqueles que se acham, esse Deus não quer. É quando a gente acha que não tem jeito mesmo. É quando a gente acha que eu não tenho capacidade, aí Deus vem e capacita. São esses que o Senhor deseja usar. Eita glória, isso daí, Fai. O Senhor deseja nos usar. Sabe, às vezes tem situações assim da minha vida, né? Que eu já tive que passar por tantas situações que eu falo, meu Deus. Mas eu não posso parar. Porque a gente chega num determinado tempo de caminhada que não tem mais como voltar para trás. Que a gente não tem mais como voltar. A nossa única opção é seguir em frente. A nossa única opção é enfrentar o medo. A nossa única opção é nem que foi tateando no escuro, mas confiando que o nosso Deus é aquele que tem o escape, que tem a saída, que tem o propósito e que Ele vai nos usar para aquilo que é dele. E no momento certo Ele dará a resposta. E no momento certo Ele colocará as armas necessárias na sua mão para que você possa vencer. E eu tenho falado aqui também, irmãos, de vencer aquilo que está em nós, porque Gideão, ele teve que vencer a questão dele se achar menos importante também, para ele poder liderar um povo, para ele poder liderar uma batalha. E se a gente vê aqui essa batalha, irmãos, foi com jarro, foi com buzina e foi com tocha que eles venceram. Eles não precisaram lutar. Deus lutou. Deus colocou um alvoroço no meio do exército ali que eles mesmos se mataram. Então vocês entendem o nosso Deus? Então o deserto, amados, é lugar de milagre. O deserto é um lugar de oportunidade. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo de nós vivermos milagres. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo oportuno para Deus usar você para falar dele para outras pessoas. Quando as pessoas forem reclamar com você, não vira e fala assim, é verdade, verdade, nossa, mas a coisa tá feia. Não, você vai falar assim, tá difícil, mas Deus tem escape para tua vida. Tá difícil, mas Jesus morreu na cruz para tirar o teu pecado, para que você tenha uma aliança com ele.
Jesus pode mudar a tua sorte, Jesus pode mudar a tua vida. Gente, nós estamos vivendo um tempo de oportunidade, nós precisamos entender isso. Oportunidade dentro das nossas casas, de fazermos da nossa casa o lugar da habitação de Deus, não é? Dos nossos cultos domésticos, da gente estar mais próximos dos nossos filhos, mais próximos dos nossos esposos, né? Então a calamidade, o caos, é onde Deus opera. Porque quando tá tudo bem, aí é fácil. Aí todo mundo louva, aí todo mundo adora, aí todo mundo segue sua vida. Mas agora nós não temos mais templo, muitos nem estão podendo trabalhar. O que nos resta é o Senhor, é o Senhor. Então não esqueça, o deserto é lugar de oportunidade, o deserto é lugar de milagre, onde a água vai jorrar da rocha. O deserto é lugar onde Deus vai enviar o maná para você e para sua família todos os dias. Por quê? Porque lá em Malaquias 3:8, a palavra do Senhor diz: então vereis novamente a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve e o que não serve o Senhor. Então este momento também é o momento de Deus mostrar a glória dele através da tua vida. Porque se você tem uma aliança com ele, ele não vai desprezar essa aliança. Se você tem uma aliança com ele, se você está aliançado com Deus, o Senhor não vai te deixar, o Senhor não vai deixar faltar o pão espiritual, também o pão físico, o Senhor não vai deixar faltar, o Senhor não vai deixar você ser envergonhado. Amados, isso é caminhar por fé. Ou nós caminhamos por fé, de fato, esses dias, ou nós rasgamos as nossas, vamos dizer, carteirinha da igreja, né? Porque é muito fácil quando tudo vai bem. Mas agora é hora da gente colocar em prática tudo aquilo que está aqui. Tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que nós aprendemos. Agora é aula prática, não é mais aula teórica. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês. Fabiana, o véu verdadeiramente se rasgou nesse tempo. É verdade. Ou a gente entra de fato no Santo dos Santos, né? Não adianta deixar um pezinho no Santo dos Santos e outro pezinho lá fora. É hora da gente entrar assim com tudo no Santo dos Santos. De cabeça, e vivermos aquilo que Deus tem hoje, esse tempo, agora. É hora da gente pedir perdão para os nossos, porque muitas vezes a gente, né, pode ser que nem vivia bem com aqueles de dentro de casa, tinha alguma desavença, e agora temos que ficar em casa. E aí? Né? Então é momento de conserto, é momento de nós estarmos juntos. Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês e que nós possamos viver prosperando no caos, que nós possamos entender que o deserto é um lugar de oportunidade de milagre, oportunidade de provisão, oportunidade de dependência do Senhor. Tá bom, meus queridos? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe esse feriado. E que nós possamos estar juntos assim, juntinhos, próximos assim, né? Depois de abraçar. Ainda esse dia eu falei pra Dag, ai, Dag, que falta que eu tô sentindo, né? Até choraminguei lá com o pastor também, que eu tava me sentindo tão sozinha. Não tava triste, irmãos, mas eu tava sozinha. Sabe, se sentindo sozinha, eu tava assim. Graças a Deus que a palavra que está expandindo a cada dia mais. É tempo de oportunidade, irmã Cleia. Da palavra de Deus, ó. É de nós sermos o arauto do Senhor, né? Que anuncia as boas novas do Rei. Ele vive e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ainda que o que nós vemos diga totalmente o contrário. Isso é andar por fé. Bom dia, amados. Fiquem na paz. Que Deus abençoe vocês, tá? Obrigada por terem aí nos assistido. Prestigiando aí o nosso Ministério Avivando Dorcas. Beijo, beijo. Que Deus perdoe o nosso pecado, o pecado dessa geração. Eu creio que é tempo de clamor. É tempo de nós nos rasgarmos diante de Deus, sabe? Pedirmos perdão pelos nossos pecados, pedir perdão pela nossa nação. Tudo isso que está acontecendo é tão triste, irmãos, essa briga política.
Nós cristãos não podemos também ficar ignorando o que está acontecendo na nação, precisamos ler, procurar saber o que está entendendo para que nós possamos saber como orar, viu? Porque oração tem nome e sobrenome, tá? A gente não pode, Senhor, o Senhor conhece, abençoa lá, não, essa oração aí não. Oração tem nome e sobrenome. Então nós precisamos, hoje é tão fácil da gente pesquisar, né? Saber o que é verdade, o que é mentira. Nós precisamos entrar e saber o que está acontecendo, Rodrigo Maia, o que está acontecendo com os governadores, o que está acontecendo com o presidente. Sabe por quê? A gente vai ficar fazendo oração de tolo. Tá? Precisamos aprender a orar dando nome e sobrenome para as coisas. Sabe por quê? Se fosse assim, amados, Jesus não chegaria para as pessoas e diria assim para você: o que é isso que eu te faço? E muitas coisas ali na Bíblia, Jesus se comporta da mesma forma. E nós precisamos aprender a agir da forma certa, com as armas certas, para que seja eficaz. Porque senão a gente só vai se cansar e não vai chegar em lugar nenhum, tá? Como diz o nosso pastor, é a igreja, né? A igreja que governa. Tá bom? Nós precisamos entender essa questão desse governo. O que é esse governo? Precisamos procurar saber, tá bom? Isso é fato, tem que conhecer a estratégia do inimigo. Ué, porque senão, que jeito que você vai batalhar? Se você não saber os passos que o inimigo tá dando. E do mesmo modo que Deus usa pessoas específicas para cumprir propósitos específicos, o inimigo faz do mesmo modo. Vai usar pessoas, vai usar situações, vai usar documentos para poder cumprir o propósito de Satanás também. Então, amados, vamos ficar ligados. Ah, mas eu não gosto de política, mas eu não gosto. Gente, nosso país tá fervendo. Só não vê quem não quer. Quem não quer. Precisamos entender o que está acontecendo nesses dias para que a nossa oração seja eficaz, tá bom? Gente, vou me despedindo aqui, porque senão a gente vai ficar aqui, né? Vai ficar aqui. Mas tá bom, meus amados. Ana Maria, beijinho. Beijinho a todos vocês que estiveram aí. E vamos aí aproveitar o nosso feriado, né, com a família, orando, fazendo o nosso culto. Que Deus abençoe a todos, tá? Fiquem na paz.